Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou responder as principais perguntas que eu recebo sobre toxina botulínica, o nosso amado Botox. Para quem não me conhece ainda, eu sou a doutora Luciana Carleto, eu sou biomédica esteta em Resende, Rio de Janeiro. Então se é a primeira vez que você está vendo algum vídeo meu aqui no YouTube, já se inscreve no canal aqui embaixo e já deixa o seu like. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre como que funciona a toxina botulínica, quanto tempo que dura, quem que pode fazer, quem que não pode, quando é indicado, quando não é, quanto que custa, se é caro, se não é caro. Vamos responder isso tudo hoje para ninguém sair daqui com dúvidas. Então, roda a vinheta. Primeiro de tudo, o que é Botox? Botox é uma marca comercial da primeira toxina botulínica que foi lançada no mercado lá na década de 90. Assim como ninguém fala que vai tomar um achocolatado, a gente toma um Nescau, ou então não vou usar uma haste flexível no meu ouvido, vou usar um cotonete. É a mesma coisa. Botox é o nome da marca, toxina botulínica é o produto. Então acabou ficando popular essa forma de falar e todo mundo fala Botox, mas na verdade Botox é uma das marcas só que pode ser utilizada aqui no Brasil. Atualmente a gente tem 7 marcas de toxina botulínica que são autorizadas pela Anvisa, porque sim, toxina botulínica é um medicamento, tem toda uma certa regulação que tem que ser feita por trás disso. Então a Anvisa autoriza o uso de 7 marcas diferentes de toxina botulínica. Como dá para imaginar, como são 7 marcas, elas não são todas iguais entre si e somente um profissional habilitado vai saber te indicar qual que é a melhor para o seu caso. Nem sempre vai ser a famosa Botox a mais indicada. E como que funciona essa toxina botulínica? O que ela faz? Ela deixa todo mundo travado, todo mundo sem expressão, todo mundo com o mesmo rosto? Não. Isso era muito comum há um tempo atrás, pelo menos 10, 15 anos atrás, quando a única função da toxina botulínica era travar os músculos, pronto, acabou, vamos tirar as linhas de todo mundo, vai ficar todo mundo com aquela cara travada, sem fazer nenhum tipo de expressão facial. Isso era muito comum há um tempo atrás, tanto que aí surgiu a expressão cara de Botox. Aquelas pessoas que estão sempre com a mesma expressão, seja está triste, está feliz, está rindo, está chorando, não conseguia fazer nenhuma expressão facial de tão travada que ficava. Porque antigamente se acreditava que quanto maior a dose, quanto mais toxina se aplicar ali, melhor seria o resultado. E hoje a gente já sabe que não é bem assim. É até bom eu estar sem o efeito da toxina botulínica para poder mostrar direitinho as linhas que eu tenho. Então, como que funciona? Sempre que a gente vai fazer uma expressão facial, se a gente vai rir, se a gente vai chorar, se a gente vai fazer cara de assustado, o nosso cérebro sempre manda essa mensagem para o músculo, a gente controla todas essas expressões. Então, a gente levanta a sobrancelha, a gente faz cara de bravo, a gente dá um sorriso largo, tudo isso é controlado. Então, imagina que o cérebro tem que mandar essa mensagem para mandar o músculo mexer. Então, o músculo recebe a mensagem e o cérebro manda. Acontece que alguém tem que entregar essa mensagem, aqui a gente vai chamar de mensageiro. É uma proteína específica, que é onde a toxina botulínica vai agir, mas vocês não precisam saber o nome nem nada disso. Então esse mensageiro vai pegar essa mensagem lá no cérebro e entregar no músculo. O que a toxina faz? Ela quebra essa proteína, então ela mata o mensageiro, digamos assim. Com isso, a mensagem não vai ser entregue para o músculo, ele não vai conseguir mexer. E é aí que está o pulo do gato. Se for aplicada uma dose muito alta de toxina botulínica, ela vai matar todos os mensageiros. A pessoa vai ficar completamente travada, porque não vai conseguir mexer nenhum músculo, nem um pouquinho de jeito nenhum. E eu já falei que esse não é o objetivo hoje em dia. Então a gente aplica uma dose um pouquinho menor, não para matar todos os mensageiros, mas para diminuir a quantidade deles. Então essa mensagem vai ser entregue um pouco mais devagar, numa quantidade um pouquinho menor, e as expressões faciais vão ficar mais suaves. Então em vez de arregalar os olhos assim, você arregala os olhos. Em vez de dar um sorriso exagerado e apertar bem o olho, você dá um sorriso. Esse é o objetivo, suavidade, não deixar todo mundo sem expressão. Afinal de contas, ninguém aqui é uma parede, né? E sobre o efeito da toxina botulínica, quanto tempo ela vai ficar no meu corpo porque ela é uma toxina e agora? A toxina botulínica em si vai ficar no seu corpo só 24 horas. Aplicou, ela foi lá, quebrou a proteína, então ela matou o mensageiro, pronto, acabou, ela sai do seu corpo no xixi mesmo. O efeito que ela causa, que foi o de dificultar a entrega dessa mensagem, segundo a bula, vai persistir em torno de 3 a 4 meses,
que é o tempo que o seu corpo vai demorar para produzir mais mensageiros. Lembra que eu falei que é uma proteína? Então, é o tempo que o seu corpo vai demorar para produzir mais mensageiros e aí sim voltar a entregar essa mensagem da forma que entregava antes. E agora um spoiler, ele não vai voltar a entregar da forma que entregava antes se você manter aplicações regulares de pelo menos uma vez por ano de toxina botulínica. Assim, as suas expressões faciais vão ficar cada vez mais suaves e você vai poder aplicar doses cada vez menores de Botox. Mas não se engane, o Botox ele não salva a vida e ele não trata tudo aquilo que incomoda. Ele não trata a pele, por exemplo, então sua pele vai continuar flácida. Aí que está o segundo pulo do gato. Uma pele bem tratada, que faz outros tipos de tratamentos, que tem uma rotina de cuidados em casa, uma pessoa que usa protetor solar, que dorme direito, que come direito e que bebe bastante água, o efeito da toxina botulínica vai durar muito mais, porque essa pele não está flácida, vai ser mais difícil daquela linha ficar marcada na pele. Imagina uma folha de papel. Depois que você amassa ela e desamassa, ela não fica toda cheia de marcas? Com a nossa pele é mais ou menos assim que funciona. Se a gente não faz nenhum tipo de tratamento para tratar essas marcas que já estão ali, não é a toxina botulínica que vai conseguir remover. O que nos leva à próxima pergunta. Quando que é indicada a toxina botulínica? Tem idade mínima? Tem idade máxima? Como é que funciona isso? Botox não tem idade mínima, ele tem indicação. Então, a partir do momento que quando você faz algum movimento, você já fica com algumas linhas, tem sim indicação de aplicar a toxina botulínica. Claro que se essas linhas estão te incomodando e se você quer prevenir que elas marquem a sua pele lá na frente. Agora, as linhas que já estão marcadas na pele, a toxina até pode ajudar um pouco, porque ela vai ali suavizar o movimento do músculo e essas linhas podem sim ficar menos aparentes. Mas para elas saírem totalmente só com algum tratamento para a pele, para tratar a flacidez e estimular o colágeno. Então esse é o combo ideal, a gente trata a pele, a gente trata o músculo, as expressões ficam mais suaves e a pele fica mais bonita com glow e além disso o efeito da toxina vai durar mais alguns meses. Além disso, a gente tem que lembrar que existe uma margem de segurança, afinal de contas a toxina botulínica não é uma coisa própria do nosso corpo e o nosso sistema imunológico pode reconhecer ela como uma coisa estranha e produzir anticorpos contra essa toxina botulínica. Aí a gente vai criar uma resistência a essa toxina, ela não vai mais fazer efeito na gente. Então, a gente tem que respeitar um intervalo de pelo menos 90 dias entre as aplicações. Fazendo 2 aplicações por ano já está mais do que excelente. Mas se você estiver pensando num efeito a longo prazo, de cada vez expressões faciais mais suaves, 1 vez por ano é suficiente. Outra dúvida muito comum, mas a toxina só pode aplicar na testa e o que eu faço com o meu bigode chinês? Como eu expliquei no vídeo anterior, bigode chinês é outro tipo de tratamento que a gente tem que fazer que nada tem a ver com a toxina botulínica. E não, a toxina não precisa ser aplicada somente na testa, ela vai ser aplicada em todos os locais que as linhas que estão se formando na pele tenham relação com o movimento do músculo. Então, testa, ao redor dos olhos, para os pezinhos de galinha, para a cara de bravo. Quando a gente faz carinha assim de um cheirinho ruim no nariz também a gente pode aplicar. Pacientes que têm sorriso gengival, quando dão um sorriso largo, aparece muito da gengiva em cima, a gente também trata com toxina botulínica. O queixo, algumas pessoas, o queixo ele vai ficando marcado, cheio de pontinhos, também é tratado com toxina botulínica. O cantinho da boca triste, que ele vai caindo, ficando um pouquinho mais para baixo, também a gente pode tratar. Além disso, a gente consegue melhorar o contorno do rosto, porque a gente tem um músculo aqui no pescoço, que é o responsável por puxar todo o nosso rosto para baixo. Então, a gente consegue relaxar esse músculo do pescoço, melhorando esse contorno. E ainda pessoas que reclamam que são muito bochechudas, têm a bochecha muito larga, a gente consegue fazer a aplicação nessa lateral aqui para diminuir um pouquinho a largura do rosto e dar a impressão de um rosto mais comprido. Então dá para ver que toxina botulínica é bem versátil, mas tem que saber aplicar. Então procure um profissional de confiança para cuidar de você. E como que essa aplicação dói, não dói, demora? Como que funciona isso? Vou até pegar um frasquinho aqui para mostrar para vocês. A toxina botulínica, ela vem nos frasquinhos assim.
Então, dentro desse frasquinho vem um pozinho que a gente tem que reconstituir ele com soro, para ele virar um líquido. E esse líquido é o que a gente vai injetar nos pontos que forem determinados no seu rosto. Então, é um procedimento injetável, é feito sim com agulhas, mas é uma agulha muito fininha e muito pequena. A grande maioria das minhas pacientes, e eu inclusive, relatam que não dá nem para sentir a picadinha da agulha. E lembra que eu falei que hoje em dia se aplica doses um pouco menores para não congelar todo mundo de vez? Então a quantidade aplicada é bem pequenininha e super confortável. Além disso, algumas pessoas são um pouco mais intolerantes à agulha, e isso é totalmente individual. Algumas pessoas sentem um pouquinho mais, outras ficam com um pouco de medo. E claro que tem algumas técnicas anestésicas que a gente consegue utilizar, como pomadas anestésicas, ou então aplicar um pouquinho de anestésico junto para dar um pouquinho mais de conforto, aplicação de gelo. Tudo isso a gente consegue fazer para amenizar o desconforto daqueles pacientes que são um pouco mais sensíveis a aplicações com agulhas. E para finalizar, a aplicação de toxina botulínica é caro? Quanto que custa? É muito difícil passar um preço assim, é tanto, porque afinal de contas esse valor que será investido está muito relacionado à quantidade de produto que será utilizada ali para atingir o resultado que você espera e a região. Se vai ser na testa, nos olhos, se tem que aplicar para sorriso gengival também, se é para melhorar contorno, se vai aplicar no pescoço, tudo isso influencia. Mas a partir de R$ 900 mais ou menos é uma média de preço que você encontra no mercado da estética em várias cidades para poder fazer a sua tão sonhada aplicação de toxina botulínica. Inclusive, já quero deixar aqui um alerta. Desconfie de valores muito abaixo desses que eu falei, porque aí já começa a comprometer também a qualidade do produto que será aplicado. Lembra que eu falei que é um pozinho, a gente tem que reconstituir ele com soro para ele virar um líquido? Infelizmente, em alguns locais a gente sabe que isso acontece. Alguns profissionais acabam colocando mais soro do que devem e, na verdade, nem estão aplicando toxina botulínica direito. Então, a durabilidade, que era para ser algo em torno de 3, 4 meses, vai durar nem um mês direito. Então, esse valor você pode tomar como uma base, mais ou menos, que é o que é cobrado geralmente para aplicar pelo menos no que a gente chama de terço superior, que é essa porção aqui de cima do rosto. Então, aplicação na testa, aqui onde a gente fica brava e também na região dos olhos. Lembre-se que cada caso tem que ser avaliado individualmente, afinal de contas você é única e isso não é um mero clichê. Cada pessoa tem os seus pontos de aplicação ideais e a sua dose também para poder chegar num bom resultado. Se ficou mais alguma dúvida que eu não respondi, deixa aqui embaixo nos comentários que depois eu volto para responder. E agora me conta, você faria aplicação de toxina botulínica ou você já fez? Um beijo e até o próximo vídeo.